Você já foi tratado como lixo no trabalho? Então você precisa ouvir essa história. Porque o que aconteceu com meu pai vai te fazer acreditar em justiça divina. Eu vou te contar a história do Senhor Antônio, um homem que foi humilhado durante décadas, jogado para escanteio como se não valesse nada, e que no final os mesmos que o pisotearam vieram rastejar aos pés dele, implorando por ajuda. E olha, a reviravolta dessa história é tão absurda que você não vai acreditar. Meu pai, o Senhor Antônio, nasceu no interior de São Paulo. Desde pequeno, muito pequeno mesmo, ele já trabalhava ajudando meu avô num barzinho simples que tínhamos na cidade. Enquanto outras crianças brincavam na rua, corriam de pipa, jogavam bola, meu pai estava ali, limpando mesa, lavando copo, atendendo o cliente. Infância, ele mal teve. Aquilo era sobrevivência, era pôr comida na mesa, era ajudar a família. Mas sabe o que meu pai sonhava? Ele sonhava em sair daquele interior. Ele olhava para o horizonte e imaginava a capital, São Paulo, aquela cidade grande, cheia de luzes, de futuro. E esse sonho não saía da cabeça dele. Adolescente, já ficava planejando, pensando em como seria viver lá, trabalhar lá, construir algo lá. E em 1950, ele finalmente realizou esse sonho. Sozinho. Sem ninguém. Só com o ginásio completo, que na época já era alguma coisa, mas não era nada demais, ele pegou suas coisas e foi. Imagina a coragem, a vontade de vencer que esse homem tinha. Chegar numa metrópole do zero, sem contatos, sem dinheiro, só com a própria força de vontade. Meu pai conseguiu um emprego numa fábrica pequena. Era uma empresa que também estava começando, engatinhando no mercado, e ele entrou lá como um operário simples. Mas sabe o que aconteceu? Ele e a empresa cresceram juntos. Meu pai era dedicado, trabalhador, daqueles que não media esforço. Ele chegava cedo, saía tarde, sempre dava o melhor dele. E o dono da fábrica, o senhor Jair, percebeu isso. Com o tempo, meu pai foi promovido. Virou supervisor, depois gerente e, finalmente, diretor. Ele e o senhor Jair se tornaram grandes amigos. Amigos de verdade, sabe? Aquela amizade de respeito mútuo, de confiança, de construir algo junto. Eles passaram décadas trabalhando lado a lado, erguendo aquela empresa, fazendo ela crescer, virar referência no mercado. Mas, aí, como tudo na vida, veio a velhice. O senhor Jair começou a dar um passo para trás e os filhos dele assumiram o comando da empresa. E foi aí que tudo mudou. Tudo. Os filhos do senhor Jair nunca gostaram do meu pai. Sabe aquela inveja de quem chegou lá pelo próprio mérito? Então, eles olhavam para o meu pai e viam alguém que tinha confiança do pai deles, que tinha poder, que tinha voz dentro da empresa. E eles odiavam isso. Assim que assumiram, começaram a colocar o meu pai de lado, pararam de chamar ele para as reuniões importantes, ignoravam as opiniões dele, faziam questão de diminuir ele na frente dos outros funcionários. E aí começaram as pressões. Pressões sutis no começo, depois cada vez mais descaradas. Queriam que ele pedisse demissão, queriam se livrar dele. Mas meu pai não ia embora. Aquele trabalho não era só um emprego para ele, era a vida dele. Era tudo que ele tinha construído, era como o ar que ele respirava. Era onde ele tinha colocado 30, 40 anos de suor, de dedicação, de amor. Ele não ia jogar isso fora assim. Como as pressões não funcionaram, sabe o que esses filhos fizeram? Transferiram meu pai para uma filial remota, longe de tudo, no meio do nada, literalmente. Um lugar esquecido, cheio de poeira, sem estrutura, onde ninguém queria trabalhar. Era o jeito deles de dizer: você não importa mais, você não vale nada. E lá ficou meu pai. Anos, vários anos, trabalhando naquela filial abandonada, longe de tudo que lhe tinha ajudado a construir, tratado como um peso, como alguém que deveria ter sumido faz tempo. Mas ele aguentou, firme, até se aposentar. Quando finalmente se aposentou, meu pai pensou: acabou, nunca mais vou ouvir falar dessa gente. E realmente, passou um tempo sem nenhum contato, nada, silêncio total. Até que um dia ele recebe uma ligação. Adivinha de quem? De um dos filhos do senhor Jair.
Aqueles mesmos que humilharam ele, que jogaram ele para o escanteio, que fizeram de tudo para ele ir embora. E sabe o que o cara perguntou? "O senhor Antônio, como o senhor está? Tudo bem? A gente queria fazer uma visita para o senhor." Meu pai ficou com aquilo na cabeça. Algo cheirava muito estranho. Depois de anos, décadas de desprezo, de fazer pouco caso, de ignorar, de repente eles se importavam? De repente queriam saber se ele estava bem? De repente queriam visitar? 2 semanas depois da ligação, olha quem aparece na porta da casa do meu pai. Os filhos do senhor Jair. E não vieram de peito estufado, não vieram com aquela arrogância de sempre. Vieram rastejando, literalmente rastejando. Sabe o que eles queriam? Eles tinham um documento de venda de um terreno enorme que a fábrica tinha, um terreno valiosíssimo. E por um capricho do destino, por uma dessas ironias absurdas da vida, meu pai tinha participação naquele terreno. Uma participação que valia muito, mas muito dinheiro. E sem a assinatura dele, a venda não podia ser concretizada. Eles precisavam dele. Os mesmos que pisotearam nele, que humilharam, que jogaram ele para o canto mais esquecido da empresa, agora estavam ali implorando, suplicando pela assinatura dele. Meu pai não fez pressão nenhuma, não fez chantagem, não pediu desculpas, não fez nada disso, porque o simples fato deles estarem ali, curvados, implorando, já era suficiente para ele. Aquilo já era a maior das vitórias. Ele assinou o documento e recebeu uma bolada que trouxe para ele o conforto que ele sempre mereceu. O conforto que um guerreiro, um homem que batalhou a vida inteira, que não desistiu, que aguentou humilhação calado, finalmente podia ter. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Não foi vingança, não foi ele indo atrás de fazer mal para eles. Foi a vida fazendo justiça. Foi o universo colocando as coisas no lugar. Foi o tempo mostrando que quem tem caráter, quem trabalha com dignidade, quem não desiste, uma hora é recompensado. Os mesmos que tentaram destruir ele, precisaram dele. Os mesmos que acharam que ele não valia nada, descobriram que sem ele não conseguiam nada. E isso, meu amigo, isso não tem preço. A história do meu pai me ensinou uma coisa: nunca deixe que te diminuam. Nunca desista do que você construiu só porque alguém quer te ver por baixo. Continue firme, continue trabalhando, continue sendo digno. Porque a vida, ela tem um jeito de acertar as contas. Sempre tem. E se você está passando por algo parecido agora, se está sendo humilhado no trabalho, sendo colocado de lado, sendo pressionado a desistir, lembra da história do senhor Antônio, porque a sua hora também vai chegar. E quando chegar, você vai estar de pé, firme, pronto para receber tudo que merece. Se essa história te tocou, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque eu tenho mais histórias incríveis para te contar. Histórias reais de gente que batalhou, que sofreu, que venceu. E comenta aqui embaixo se você já passou por algo parecido. Quero saber da sua história também. Valeu e até o próximo vídeo.